passagem, ela é muito conhecida na Bíblia Sagrada. São João, capítulo 8, ele diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e tendo o povo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas, fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. O que é um adultério? É uma mulher casada traindo o marido. Um adúltero é um homem casado e tendo outra mulher. Isso se chama adultério. Veja bem. Mas, veja bem, vamos acompanhar a leitura. Não é verdade? E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Veja, ela foi apanhada ali adulterando. E uma mulher não adultera sozinho com uma sombra. Tinha que ter ou um homem ali com ela. Veja como eles eram espertinhos, né? Você está entendendo? Ah, porque não, a mulher é pecado, eu não. Ah, o meu marido é pecado, eu não. Ah, a minha sogra é pecado, eu não. Ah, o meu sogro, não. Todos eles, eu não peco, eu posso. Você está entendendo? Então, para ela ser pega no ato do adultério, por que eles não trouxeram um homem junto? Só a mulher. Veja. Agora, veja bem. Na verdade, no próprio ato, então se pegaram ela no ato, é porque tinha um homem ali com ela. Correto? E na lei, nos mandou Moisés, veja, na lei, não confunda lei com mandamento. Isso vai ser esclarecido agora, neste momento. A diferença de lei para mandamento. Correto? Veja. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus correu o olho, de certo viu até o adúltero por ali, né, que estava com ela, não é verdade? E diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Assim, irmão, você deve se comportar quando alguém vem falar mal de um irmão para ti. Jesus simplesmente escrevendo ali. Né? E a única coisa que Jesus escreveu e não está escrito na Bíblia, o que ele escreveu ali? Não é verdade? Veja. E como insistiam perguntando, endireitando-se, disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Quando viram isto, saíram um a começar pelo mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Veja. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te. Jesus disse: vai. E não peques mais, não adultere mais. Veja. Veja bem. Jesus não disse: não, vai, tudo bem, está tranquilo, não. Vai, não peques mais. Veja. Porque ali, veja, o que diz a lei de Moisés? Eu vou ler só aqui em Deuteronômio 22, versículo 22. Ó. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, veja bem, então ambos morrerão.
Veja, essa era a lei do adultério, do mandamento, não cometerás adultério. Veja, os 10 mandamentos não cometerás adultério. Olha, então quando acontecia isso, tanto o homem como a mulher, se o homem fosse casado com outra mulher, ou a mulher casada com outro homem, ambos teriam que ser mortos. Veja, veja. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Acabou. Você está entendendo? Mas veja, Jesus, ele veio para quebrar as leis, não os mandamentos. É que veja, a lei é não cometerás adultério. E qual era a lei desse mandamento? Morte, apedrejamento. Mas ambos, não só a mulher que nem aqui nesse caso, correto? Então você pode entender agora por que as outras igrejas vão tudo para o inferno e só a noiva de Cristo vai, porque a noiva, para eu conhecer a minha mulher, quer dizer, para eu me unir a ela sexualmente, veja, ela tem que ser casada e ter o meu sobrenome. Por isso a igreja de Cristo, ela só se batiza em nome do seu, porque a igreja é a noiva e Cristo o noivo. Então, para nós nos unirmos nas bodas, veja, porque depois das bodas do cordeiro havia o leito nupcial, onde o homem e a mulher, eles se juntavam sexualmente e faziam uma só carne. Veja. Você entende agora por quê? Porque Jesus só vai salvar uma igreja, as outras vai tudo para o inferno? Porque elas são adúlteras. Você vê que a primeira igreja, ela é católica. Católico quer dizer universal. Jesus tem uma doutrina universal para todo mundo. O que Jesus escreveu para Corinto serve para o Brasil. O que Jesus escolheu, tudo que ele escreveu, serve para os dias atuais. Você está entendendo? Não há a menor possibilidade, veja, porque Jesus diz, não cometerás adultério. Então, se eu sou a noiva de Cristo e adultério, veja, o que aconteceu com a igreja católica? Por que ela se tornou adúltera? Porque ela se deitou com Roma. Ela deixou introduzir, quer dizer, pela força eles introduziram. Não foi um coito voluntário da noiva. Não, foi pela força. Os irmãos fugiram e preferiram morrer e se manter puras para Cristo. Agora, outros não. Outros deixaram se envolver. Não é o que nós vimos hoje? As pessoas se deixam envolver pela libertinagem. Porque quando você faz parte da noiva de Cristo, quando você se arrepende, você se batiza, então veja, o mundo já não vive mais em ti. Veja, você se mantém fiel a Cristo e busca, veja, ser fiel. A mulher se sujeita ao marido. Marido ame a esposa como, veja, você está entendendo? Então essa é a questão, veja, a igreja é a noiva. Por isso Jesus, veja, por isso em Apocalipse diz, o esposo e a esposa dizem, vem. Veja, é uma promessa. Jesus, o noivo, fez uma promessa para a igreja e foi preparar lugar. Não é verdade? Assim veja, se eu conhecesse Jesus da forma que eu conheço hoje, eu nunca teria me casado com a irmã Denise, sem ter tudo preparado como manda a Bíblia. E certamente ela também não casaria. Você está entendendo? Por quê? Porque nós estaríamos vivendo a luz de Deus, e a luz de Deus é para a igreja, não é para as adúlteras. Não. Então veja, esse era, veja bem, esse era o princípio. Eu nunca teria desonrado o papai e a mamãe da forma que eu fiz. Nunca. Veja.
Porque se nós tivéssemos esse princípio, veja, ensinado mesmo na íntegra, como a Bíblia ensina, não como essa prostituta chamada romana, veja, porque eu fui criado num leito romano. E quando eu entrei com uma concubina para a Assembleia de Deus. Ela é uma amante, ela não é uma mulher séria de Jesus. Por quê? Porque ela não é fiel ao marido. Porque ela tem, veja, ela tem trindade, ela adora uma trindade de deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ela é uma adúltera. Assim como todas as igrejas que têm esse princípio, elas são adúlteras e vão para o inferno. A menos, veja, mas Jesus é tão bom que ele tem dado tempo. Filha, arrependa-te. Veja. Os mandamentos, eles nunca foram abolidos. Você vê que quando os apóstolos, eles falam lá, principalmente em Filipenses, eu estava lendo ontem Filipenses, veja bem, a circuncisão, não se deixe levar pela circuncisão. Por quê? Porque isso são leis cerimoniais. Veja bem, não é um mandamento. Veja. Hoje muitos pastores, eles deveriam se inclinar e pedir perdão a Deus porque quebram a guarda do sábado. Não da forma da lei, que se você fizesse algum serviço você ia para a pedra. Não, isso foi abolido, como o adultério. Isso são leis, veja, o mandamento veio por Deus, as leis por Moisés. Então hoje, veja, porque Deus nunca mudou os seus mandamentos. E a guarda do sábado não é doutrina adventista, que é uma outra prostituta, porque não guarda fidelidade ao seu esposo, ao seu noivo, porque Jesus prometeu voltar, ele vai voltar, nada pode quebrar a promessa de Cristo. Então esteja você fora ou dentro, não vai, veja, você não vai, bilu, não estou escutando nada. Isso não vai impedir o projeto de Deus. Isso não vai impedir o projeto de Deus. Você está enrascado. E muito mais nós, que conhecemos a verdade, se nós decairmos dela. Muito mais nós. Muito mais nós. Então essas igrejas, veja, que eram para ser leais ao seu noivo, estão flertando com o mundo. Não passam de, que nem diz aquela cachorra, né? Uma cachorra. Não tinha aquela música da cachorra? Não passam de cachorro. Você está entendendo? Veja, a doutrina delas, agora elas podem rever e voltar para Cristo, através deste livro santo. Nós não temos regras, nós temos uma Bíblia. Veja, e naquilo que eu não consigo, que tu não consegue, irmãos, clame a Deus, porque Ele é fiel para a sua igreja, Ele é fiel para a sua noiva. Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe.